O Ministério das Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos, vem mais uma vez trazer uma palavra do coração de Deus para nossas vidas. E a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração, para estarmos meditando nesse momento, está no livro de Isaías, capítulo 7, que diz assim, a palavra do Senhor. E sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas não puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo, a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque como um vento. Então disse o Senhor a Isaías, agora tu e teu filho, Seá-Jazub, saia ao encontro de Acais, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes. Por causa do ardor da ira de Rezim da Síria e o filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo, vamos subir contra Judá e atormentá-los e repartimos entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria é filho de Remalias. Se o não credes, certamente não ficarás firmes. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo, pede para ti um sinal ao teu Senhor, para que ele te dê um sinal, pede ou embaixo das profundezas ou em cima das alturas. Acais, porém, disse, não pedirei, não tentarei ao Senhor. Então ele disse, ouve agora, ó casa de Davi, pouco vós é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para todo sempre. Nós podemos ver aqui a palavra do Senhor falando através do profeta Isaías, nesse capítulo 7, onde Efraim, onde a Síria se levanta contra Judá, quer destruir Jerusalém, e eles até fazem aliança, eles entram em acordo, eles se levantam para ir contra Judá, e aí Deus diz assim, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. E talvez com você que está ouvindo essa mensagem nesse momento, você foi ameaçado, você está sendo perseguido, você está preocupado, você está com medo, você está perturbado. O inimigo se levantou para te perturbar, o inimigo se levantou para lhe afrontar, para querer tirar você de onde Deus te colocou, para colocar outro no lugar. Só que aqui está dizendo que quem decide, quem manda, quem comanda é o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. E onde Deus te colocou, ninguém te tira. Eles podem até já ter feito aliança. A reunião já foi formada. O complô, a armação, a cilada, já está tudo pronto. Só que a última palavra é do nosso Senhor Deus. A palavra do Senhor disse que essa armação, essa cilada não ficará de pé, não vai prevalecer, não vai acontecer. O Senhor Deus diz assim, não temas, não temas. E Deus ainda fala com Acais, pede um sinal, e Acais fica com medo da resposta, e Deus está dizendo para ele assim, eu vos darei um sinal. E assim como Deus falou com Acais, fala com você também nesse momento, Deus vai te dar um sinal, e na verdade, essa palavra já é uma resposta, já é um sinal de Deus para a sua vida, de que não vai prevalecer, não vai subsistir aquilo que armaram contra você, não vai tirar você de onde você está. Se Deus colocou como você líder, como rei, se Deus te colocou à frente, onde você está, no seu trabalho, na sua igreja, na sua comunidade, na sua cidade, qualquer lugar que Deus tiver te colocado, pode ter certeza que vai prevalecer a vontade de Deus, e daí ninguém te tira, e daí ninguém mexe em você. A aliança foi feita, mas a aliança de Deus com você é bem mais forte. Você não é só escolhido, mas é escolhido dos escolhidos.
E o Senhor Deus honra. A palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Então descanse então somente no Senhor. E aqui no versículo 14 ainda fala: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E será seu filho Emanuel. Seu nome é Emanuel. Deus está falando para mim e para você nesse momento que no meio da causa, no meio da tempestade, chega aquele que acalma vento e tempestade. Deus está dando uma palavra de esperança, que no meio dessa situação toda Jesus chega. A manifestação do poder e da glória do nosso Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo nessa situação. Então não temas, acautelai-vos, não faça nada, aquiete teu coração, coloque tuas mãos dentro do bolso, então somente espere, acalme, confie, porque o Senhor que é Rei dos Reis, o que é Príncipe da Paz, ele chega nesse momento na tua vida, trazendo a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento. Deus viu quando você ficou aflito, o quanto você se desesperou, o quanto você foi afrontado, desrespeitado, ameaçada. Deus viu tudo. Ele ouviu e viu, mas Ele enviou o socorro bem presente, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enviou a esperança, Ele enviou o Príncipe da Paz para acalmar e aquietar o vento e a tempestade. Então, somente confie. Não desanime o teu coração. A notícia chegou, a afronta também, você se entristeceu, se abateu, desanimou o coração, mas Deus está dizendo assim: não desanime o teu coração, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já veio. A promessa do Senhor Jesus Cristo já aconteceu e Ele entra ao teu favor para guerrear e te dar vitória. Em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Ore comigo assim nesse momento, diga: Senhor Jesus, obrigado pelo livramento, obrigada porque o Senhor não permitiu que o inimigo me destruísse. Diga: Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor quebrou o laço, o embaraço, porque o Senhor quebrou os grilhões, as correntes, as algemas, porque o homem fez a reunião, mas a última palavra veio do Senhor. Diga: Jesus, obrigado por essa palavra de esperança, porque eu não vou ser destituída, eu não vou ser retirada daquilo de onde o Senhor me colocou. Diga para o Senhor Deus: Pai, obrigado porque eles tentaram, eles me perturbaram, me perseguiram, me afrontaram, mas o Senhor vem com essa palavra de fé e essa palavra de vitória. Diga: obrigada, Senhor Jesus, pela minha vitória, já contemple, já tome posse. Diga: obrigada, Senhor Jesus, pela minha vitória, porque o Senhor venceu os inimigos, porque o Senhor não deixou a aliança, porque o Senhor não deixou a reunião, a trama, a ameaça, o complô prevalecer. Diga: obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim, da minha casa, da minha história de vida. Obrigada, Deus, porque o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Agradeça, seja grato ao Senhor nesse momento. Diga: Senhor, eu tive medo, sim, eu fiquei abatido. A esperança, a fé quis se abalar, mas eu glorifico e ao Senhor. Que nesse momento o Senhor trouxe essa palavra de vitória, essa palavra de eu tomo posse. Diga: Senhor Jesus, eu tomo posse da minha vitória. Eu creio que todos os meus inimigos já caiu por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga assim: eu tomo posse, eu recebo a minha vitória. E aquele que armou contra você vai ficar envergonhado, porque Deus faz isso com Satanás. Deus faz isso com aqueles que se permitem ser usados pelo inimigo. O Senhor envergonha. Aqueles que pensaram que ia te envergonhar é que vão ser envergonhados. Então somente seja grato ao Senhor, porque o inimigo ele se levanta, mas aquele que escolhe adorar a Deus, Pai Todo-Poderoso, em primeiro lugar na sua vida, ele não fica envergonhado. O Senhor Deus honra. Amém? Sinta-se abraçado pelo Ministério 12 Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos. Sinta-se abraçado por Deus Pai Todo-Poderoso, por mim, pastora Ana Menezes. Tenha uma excelente madrugada, um excelente dia. Deite e durma, comece a sorrir, se alegre no Senhor e glorifique a Deus. Diga: glorificado, exaltado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo pela minha vitória, pelo livramento, pela proteção, pela honra que o Senhor te deu nesse momento. Amém? Deus te abençoe e a vitória é sua, pelo sangue de Jesus.